Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso último encontro do curso de Primeiros Socorros em Animais. É a nossa aula extra, então nada mais do que eu vou acrescentar mais conteúdo que talvez não tenha dado tempo, né? Nas aulas extensas que ficaram dessas 4 últimas aulas. Então a gente vai acrescentar mais conteúdo e no final eu deixo a fonte e as indicações de livros de literatura para vocês também, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula extra. Bom, aí eu me pergunto, né, e os animais de produção? Vocês perceberem, eu falei da parte de bovinos, né, equinos também pode entrar como animais de produção, mas eu não cheguei a falar, por exemplo, de galinhas, suínos, né? Então, vamos começar aqui com um exemplo. Vamos falar das galinhas. Então a gente tem a galinha, eu escolhi uma doença em questão, é uma bronquite infecciosa, né, que é uma doença viral que afeta muito, é mundial essa doença, tá? Ela é um problema, porque ela afeta o trato respiratório, o trato reprodutivo, o urinário e digestivo. Então você entende que você afeta a galinha em tudo que é parte, né? A gente afeta até a qualidade de ovo, se a gente for trabalhar, por exemplo, com poedeiras. Então, obviamente, é uma doença econômica extremamente horrível, né? A gente consegue fazer o diagnóstico por testes laboratoriais, né? Desde ELISA, podemos fazer pós-mortem também. Mas a questão dela é que a gente trabalha com prevenção, então vacinas. Animais de produção, a maioria, a gente sempre vai tentar trabalhar o máximo com prevenção, com vacinas, né? Até porque a gente tem os protocolos, né? O Ministério tá aí para averiguar absolutamente tudo, né? Para quem não tem nenhum problema, afinal, quem come são os humanos. Então, obviamente, o produto tem que ser de qualidade. Aí ele pergunta, né? E os primeiros socorros? A questão é que animal de produção, primeiro socorro é uma coisa muito difícil de se falar sobre. Primeiro porque se a gente fala de galinhas, quando a gente tem uma galinha tendo, por exemplo, uma hemorragia muito grande, se essa galinha expôs uma fratura muito grande, se aconteceu algo muito grave com a ave ali dentro do sítio da empresa ali que tá, da indústria e etc, né, que a gente tem vários tipos de criação. Se acontecer alguma coisa, compensa muito, porque é em relação a compensar, né? A gente eliminar a galinha em questão do que a gente entrar num tratamento com ela. Numa doença viral, então, é de extrema importância o abate, tá? Porque a gente não sabe o quanto isso, né, se espalhou. Então, quanto mais a gente abater o lote, por exemplo, a gente não espalha para os outros, não tem possibilidade de espalhar para os outros. Então, os primeiros socorros são bem diferentes em relação à produção. O que eu poderia dizer seria dessas galinhas criadas, né, menores, né? Que assim, outra coisa, a gente consegue porque assim, a bronquite infecciosa em si, ela não tem um tratamento, tá? O vírus vai ficar ali e a gente consegue tratar os sintomas secundários dela. Então, nada mais que os sintomas de gripe, etc. Então, a gente vai utilizar antibiótico, tá. Existe um limite de utilização desse medicamento dentro da produção também. Então, tem toda uma balancinha para ver compensa tratar, não compensa tratar, vamos eliminar. Basicamente é isso, tá bom? Então, se fosse, né, em relação a galinhas domésticas, etc., aí sim, a gente conseguia entrar com um tratamento auxiliar, né, um tratamento aos sintomas secundários. Bom, falando dos suínos agora, né, não muda muito em relação à galinha também, em relação ao abate, porém, para os animais maiores, ser um nível de carcaça muito maior, se der para aproveitar, ótimo, né, porque o valor econômico é bom. Se não der, infelizmente, tchau. Basicamente por linha de produção, gente. Vocês entendem que é um mercado um pouco diferente da parte emocional e a parte racional, infelizmente. Mas hoje em dia a gente tem bastante parte de selo verde que a gente consegue. Sobre selo verde, eu falo pra vocês tomarem muito cuidado também, tá? Não adianta vocês quererem uma causa de, né, não ter maus tratos aos animais, mas dentro desse maus tratos também, desse não maus tratos no caso, tem umas regrinhas um pouquinho também que acaba fazendo com que o animal seja eliminado. Na parte da pneumonia exótica, é nada mais do que a gente fala que é o micoplasma, né, suíno, causado pelo micoplasma. E aí o tratamento disso daí, né, na verdade tratamento não, a prevenção para que não aconteça é a vacinação desses animais também, tá? Essa doença é como se fosse uma pneumonia muito forte nos suínos, então vai causar desde falta de ar, uma tosse não reprodutiva prolongada, esse animal fica extremamente mal, tá? E o problema dessa doença em si é que ela pode transmitir até 9 quilômetros de distância. Então, se um animal pega essa pneumonia exótica,
é muito possível que o lote inteiro pegue também, enfim, e transmita para todos ali do galpão. Por isso que ela é tão precavida em relação à vacina. Lembrando, gente, vacina, uma coisa que é muito bom sempre relembrar. Vacina não é garantia de que não vai pegar. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo hoje. Não é garantia de que não vai pegar. A garantia normalmente é que você não tenha um caso grave da doença. Pode, então, não vai morrer, certeza, 100%? Não também, tá? A vacina é só uma precaução diminui, é claro, 90 e pouco por cento de possibilidade de você morrer. Então, querendo ou não, é ótimo, tanto pra gente quanto pros animais. Bom, aí nessa parte aí, né, no caso, a gente tem tratamento, porque às vezes a gente consegue tratar, a gente tem, por exemplo, só 3 suínos, né, diagnosticado. Então, no porco no desmame, a gente vai fazer de 4 a 8 semanas com oxitetraciclina. Se for em casos muito graves nesses suínos, aí sim a gente entra com penicilina. Então, nada mais do que uma antibiótico terapia nesses animais. Lembrando que, né, a gente tem esse limite de quantidade de antibiótico utilizado pra gente não acabar perdendo, né, a carcaça desse animal. Basicamente, os primeiros socorros em produção fica muito aberto, tá? De ser coisa pequena, de ser uma lesão, uma coisa assim que a gente consiga tratar ali no momento, né? Agora, um acidente grave mesmo, fica em aberto. A gente chamar, né, o veterinário local ou a gente fazer a eliminação do animal. Por isso que eu não coloquei tanto sobre. Bom, falando agora dos parâmetros das aves, talvez, né, tenha ficado por curiosidade. Bom, basicamente a temperatura corporal de uma ave, ela vai de 39 graus a 42 graus Celsius. Quando esse animal tá com 38,5 para baixo, a gente já pode considerar esse animal com hipotermia, tá? Então esse animal já tá com perigo de vida ali e a gente precisa fazer o aquecimento urgente desse animal. Frequência cardíaca, gente, vai de 45 a 600 batimentos por minuto. Tá? Isso porque a gente tem um lote enorme de aves. Então, se eu fosse falar de cada uma, você vai ver que tem muita diferença de base em base. Mas essa é a média geral de todas. 600 batimentos por minuto é só você lembrar de um beija-flor, por exemplo. Tá? Que realmente é muito rápido. Mas normalmente a gente vai ter de 120 a 240. Um animal em repouso vai chegar também a 40. Tá? Depende muito se ele tá em repouso, se ele tá em exercício, se ele tá estressado e etc. Frequência respiratória. A gente tem uma variação de 6 a 120. Aves de repouso, normalmente, ela tá de 100 a 100, de 100 a 30 respiratórios por minuto. Mas ela agitada, etc, pode vir até os 120. Aí eu até deixei uns exemplinhos aqui. Aqui em relação à respiração, para vocês terem uma ideia de diferença para cada ave. Um tucano pode ir de 15 a 45 respirações por minuto. Um agapornis pode de 50 a 60 respirações por minuto. Um marreco mandarim, como é uma ave aquática, pode de 30 a 90 RPM. E um beija-flor em repouso, veja bem, em repouso, né? Ele ultrapassa aquele limite de 120 e vai 260 respiração por minuto, tá bom? Pra você ver o quanto é enorme as diferenças também, né? Aqui também de curiosidades, parâmetros de um ferret, né? O furão, como também é conhecido aqui. A frequência cardíaca dele de 200 a 400 batimentos por minuto, então também é muito rápido. Você percebe que aquele animal é extremamente agitado. É só você ver questão de comportamento também, né, gente? Vocês entendem que tem toda uma fisiologia ali funcionando. Então, animais muito rápidos, muito agitados, etc., lógico que a frequência vai ser maior. Frequência respiratória de 33 a 36 respiratórios por minuto. E temperatura, né, corporal de 37,8 a 40 graus Celsius, tá? Então a temperatura dele é bem variante, na verdade. Bom, agora a gente fala de alguns medicamentos de primeiros socorros que a gente utiliza em répteis, tá? De curiosidade aí também pra vocês, né? A atropina, que a gente tanto utiliza pra relação cardíaca, nos répteis, a gente vai utilizar mais, na verdade, na parte respiratória. A atropina é muito bom pra eliminar, secar secreções. Vocês podem perceber que esses répteis sempre têm algum problema de secreção. Então, a atropina, ela pode vir como um auxiliar muito bom nisso, porque ela seca esses excessos de secreção e melhora, né, a falta de ar, a parte respiratória desses animais. A gente pode utilizar também a aminofilina como um broncodilatador também para esse tratamento, ainda mais se a gente for utilizar a inalação. A barreira de poliuretano, ela serve para cicatrização de alguns ferimentos cutâneos nesses animais, então é muito legal também de se utilizar nesses animais quando vem com alguma lesão. Cianoquilato, que eu já tinha comentado, ele serve tanto para hemostase, de sangramento de unhas, como também
de proteção para áreas de queimaduras e lesões contra outras infecções secundárias. Então é muito bom também de utilizar. E a gente também tem a cimetidina, que a gente vai para a parte gástrica, tá? Ela serve tanto para úlceras gástricas, para outros problemas gastrointestinais também, como ela também pode ser utilizada em relação quando a gente está tendo esse animal em falência renal, tá? Então esses são outros medicamentos de eleição na hora dos primeiros socorros em répteis. Agora eu vou falar com vocês alguma coisa sobre os medicamentos essenciais. Essa é nada mais do que uma classificação da WASA, que é nada mais do que os medicamentos que a gente mais utiliza na clínica, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem o oxigênio, né, que é nada mais do que para fazer a suplementação de oxigenação para tratamento de hipoxemia, estresse respiratório. A gente pode utilizar como parte de transporte de anestésio volátil, tá? Então, enfim, o oxigênio, é claro, vai ser sempre de grande importância, como eu vim falando até aqui. A gente pode fazer tanto nasal quanto endotraqueal. Aí a gente vai usar agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Aí a gente tem a xilazina, a medetomidina, né, ou a dexmedetomidina, como eu já havia falado sobre elas também. Elas são tanto sedativo, quanto relaxantes musculares, quanto analgésico, tá? A gente vai usar tanto como pré-medicação, também a gente pode utilizar como protocolos de injetáveis. Enfim, a gente acaba utilizando em grande parte esses medicamentos, como a gente percebeu até aqui. E elas também são boas para tirar a rigidez, que, por exemplo, a ketamina causa. A gente também tem os agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos, como a embina, a tolazolina e a antipamazole. Elas vão ser reversores, né, do efeito produzidos pelos agonistas alfa-2 adrenérgicos, tá? Então vai ser só uma reversão, né? Se, por exemplo, for um pouco profundo demais, a gente consegue reverter com esses medicamentos. A gente tem os anticolinérgicos, tanto a atropina quanto a glicoporrilato. Então, nada mais do que um tratamento, prevenção materna durante a reanimação desses animais na parte de bradicardia. Deixa eu pular aqui. A gente tem a lidocaína, né, que são fármacos anestésicos locais, então a gente consegue trabalhar em diversas partes com esse medicamento, em diversas anestesias, em diversos bloqueios, fica em aberto basicamente, ela é muito boa para praticamente tudo. A gente tem a adrenalina, né, que é a epinefrina, são fármacos vasoativos em situações de emergência durante a parada cardíaca. Lembrando que em pequenos animais a gente é muito acostumado a utilizar a atropina para isso. Em equina a gente não utiliza atropina, tá? A gente utiliza a epinefrina mesmo. A gente tem os anestésicos dissociativos, como a ketamina, a tiletamina e o zolpidem, que são anestésicos dissociativos, ou seja, eles também são analgésicos. Então a gente vai administrar tanto na anestesia quanto na contenção química, né? Se a gente vai fazer um protocolo todo bonitinho, a gente utiliza eles também, tá bom? Aí a gente tem as benzodiazepinas, como midazolam e diazepam também, para relaxamento principalmente. Temos anti-inflamatórios não esteroidais, para utilização em diversas partes. São fármacos tanto anti-inflamatório, quanto antipirético, quanto analgésico. Então a gente utiliza em diversos casos esses medicamentos. E aí a gente tem os opioides, que são analgésicos de primeira linha para tratamento de dor aguda. Quem fez lá o curso de controle de dor vai lembrar que eu falei bastante dos opioides, que são um dos melhores medicamentos, é claro, para tratar a dor, mas a gente tem alguns porenzinhos pequenos em utilização dos opioides, tá bom? E aí sim a gente tem as soluções cristalóides, que nada mais do que são os fluidos que a gente vai utilizar durante a medicação, né, durante o tratamento, durante os primeiros socorros. A gente tem o cloreto de potássio, que é quando a gente vai, né, reverter por exemplo, hipocalemia. E a gente vai ter também o gluconato de cálcio para a gente reverter uma hipocalcemia. Então a gente pode utilizar tanto em cães e gatos, quanto em cavalos, em grandes, quanto em silvestres. Você viu que o cálcio também é extremamente importante, afinal faz parte de um sistema fisiológico. Então basicamente, esses são os medicamentos. A gente vai ter os diuréticos, vamos ter dextrose, né, glicose novamente, vamos ter a heparina, da parte de circulação de sangue, muito bom. E a vitamina K1 também, né, a vitamina K, lembra que eu falei que serve até de hemostático para anti-hemorrágico para animais silvestres, tá bom? Então a gente consegue utilizar todos esses medicamentos. Na verdade, a gente deve utilizar todos esses medicamentos lá naquela, por exemplo, a nossa caixinha de emergência, que são os nossos medicamentos essenciais para o atendimento. Bom, aqui então eu deixo a fonte com vocês, né? A fonte de materiais que eu utilizei.
Em seguida, eu deixo as indicações de livros. Essas são algumas indicações dos pequenos animais, tanto de emergência, quanto também até mais para a parte clínica desses animais, que vem desde o manejo, tratamento, etc. São conteúdos muito legais de estar lendo. Aqui na parte de grandes você vai ver que vai ter muito mais a parte anestésica, a parte cirúrgica, porque infelizmente a gente já acaba tendo que entrar um pouquinho nessa parte junto, quando você vai realizar um primeiro socorro logo de cara. Então, a gente tem técnica cirúrgica em animais grandes, manual de técnica cirúrgica e anestesia em clínica equina e a clínica equina em si. Bom, na parte de silvestre, aí sim a gente tem o formulário de animais exóticos, que as dosagens são, como eu disse, é diferente, né, dos outros animais e não tem tanto material acessível quanto os outros. Então, é sempre bom você olhar o formulário de animal exótico, é quase uma bíblia do médico de animais silvestres. A gente tem o livro Selvagens, que a gente tem edição 1 e edição 2, perfeitos, maravilhosos para conteúdo. Tem basicamente tudo nesses livros. É bem relacionado ao curso, assim, de ser em casos, né? Então você consegue ver lá o caso, tratamento, manejo, etc. E também tem a clínica de animais exóticos, que vão montar lá o problema e a solução do que se fazer de rotinas clínicas em relação a animais exóticos, tá bom? Então, gente, é isso o curso. Terminamos, finalizamos hoje esse curso. Agradeço vocês por acompanharem até aqui. Espero poder ter ajudado, né? Ter inserido algum conteúdo aí na cabecinha de vocês. Enfim, aguardo vocês no próximo curso. Muito obrigada mesmo por acompanharem até aqui. Tchau, tchau e até mais.